Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Igor, sou professor de Filosofia e Sociologia aqui em Belo Horizonte, nas principais escolas top do Enem, e esse é meu curso gratuito para aqueles que querem dominar o conteúdo de Filosofia e Sociologia e acertar o maior número possível de questões nessa preparação. Bom, as aulas vão se estruturar em 35 encontros em Filosofia e mais 35 em Sociologia, totalizando, portanto, 70 encontros. Nós teremos aí aulas que partirão de questões centrais, do exame, do Enem, para contextualizar, para abordar os conceitos principais dessas áreas. Aqui em filosofia nós passaremos da história da filosofia antiga até a filosofia contemporânea, passando também pelos grandes temas de filosofia como ética, política, epistemologia. E vou ficar muito feliz se você puder recomendar esse curso para o maior número possível de pessoas, especialmente para as pessoas, da educação pública. Eu, como aluno de escola pública desde sempre, eh, sei o quanto que é importante ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo direcionado, focado para o desenvolvimento, das habilidades importantes para a realização do exame. Então vou ficar muito feliz se você puder fazer isso, se inscrever no canal, divulgar, para que também eu consiga manter o trabalho por aqui. Bom, sem mais, vamos passar então ao nosso primeiro tema, que seriam aí os pré-socráticos. Bom, como vocês bem sabem, a filosofia ela tem um início com, esses filósofos que são conhecidos como pré-socráticos, ou físicos, ou ainda naturalistas. Eu resolvi trazer uma questãozinha muito boa aqui para vocês. Questãozinha essa que trata, da filosofia pré-socrática. E vamos dar uma lida para que a gente possa, a partir dela, começar a pensar a filosofia e pensar esse contexto de surgimento da filosofia na antiguidade. Bom, um texto que traz o seguinte comando. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? A alternativa A diz que seria essa característica a exaltação da investigação filosófica, a alternativa B, que transcende ao mundo sensível, a alternativa C, que evoca a discussão cosmogônica, a D, que fundamenta as paixões humanas, a E, que corresponde à explicação mitológica. Vamos pensar então um pouquinho aqui juntos acerca desse início da história da filosofia. Ela tem uma origem histórica bem situada, podemos marcar aqui o século 7 antes de Cristo como o início dessa história. E os principais tópicos que a gente deve recordar é que ela surge primeiro como uma contraposição ao pensamento mitológico. Como deve ser do conhecimento de vocês, a mitologia domina, de modo geral, o contexto, o cenário da Grécia como um todo. É, é comum aí as referências na cultura, nos filmes, aos deuses gregos, né? E aí, então, essa cultura vai ser justamente rebatida com uma postura de espanto. A gente pode até mesmo dizer uma postura de inquietação e de curiosidade diante do conhecido. O que na realidade vai acontecer é uma insatisfação pela explicação dada pela mitologia acerca da realidade. Ou seja, a realidade agora não precisa mais ou não deveria mais ser explicada apenas por essa narrativa fantástica, fabulosa, que é construída sobre a realidade. Pelo contrário, a gente precisa de uma explicação que dê conta da vida como de fato ela é. E é justamente aí que entram os pré-socráticos. Vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso. Bom, para tentar explicar essa realidade, os pré-socráticos vão partir aqui de 2 conceitos centrais que são recorrentes. O primeiro deles já estava presente nessa primeira questão que eu trouxe aqui para vocês. O segundo deles, com muita frequência, também acaba aparecendo aí nas questões do Enem. Bom, o que nós temos, portanto, o que nós temos aqui, portanto, são os 2 conceitos centrais de arqué e physis. A arqué a gente pode definir como o princípio
princípio que dá ordem ao mundo. Esse princípio que dá ordem ao mundo. Esse princípio é o mesmo princípio que dá ordem aí ao a palavrinha grega, o cosmos, né. Cosmos, por oposição ao caos, né. É isso que dá ordem, então, é isso que explica a aparente ordem que existe no mundo. Por outro lado, a physis é a natureza. E eu vou colocar aqui em caixa alta e entre aspas, porque não é a natureza como a gente conhece ou como vocês estudam lá na biologia. É a natureza enquanto devir, ou seja, a natureza enquanto movimento. Isso é muito importante de vocês lembrarem, porque com frequência eu vejo alternativas que tentam jogar com esse desconhecimento do candidato e podem fazer, na realidade, ele acabar marcando alguma outra alternativa, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, em função do espanto diante da realidade, da curiosidade sobre aquilo que é desconhecido, ou mesmo da insatisfação acerca do que seria, a explicação mais razoável para entender o mundo, os pré-socráticos então começariam a investigar essa realidade. E aí então a gente pode falar de alguns deles, importantes aqui e que de vez em quando acabam aparecendo, enquanto conteúdo em questões. Então vamos trabalhar aqui rapidamente alguns deles, para que vocês possam ter conhecimento sobre esses autores. A gente pode mencionar, por exemplo, aqui o Tales de Mileto, filósofo lá, que também vocês veem lá na matemática, né? Vocês exploram o conteúdo de Tales lá na matemática. Por outro lado, a gente vai ter aí, decorrente de Tales, os seus seguidores, Anaximandro e Anaxímenes, mas que não vale a pena escrever aqui, já que o objetivo é ser um pouco mais direto. Bom, por outro lado, a gente pode mencionar também o Pitágoras. Pitágoras de Samos, região aproximadamente ali da Itália. Tem também o Demócrito de Abdera. E eu vou colocar em destaque agora o Heráclito de Éfeso, Heráclito de Éfeso, e por outro lado, o Parmênides de Eleia. Esses filósofos todos vão tentar oferecer uma explicação para a realidade. E como essa explicação vai ser feita? E aí, isso aqui talvez seja o mais importante para vocês. E é importante que vocês retenham essa informação, então, papel e caneta em mãos para anotar aquilo que de fato importa aqui. Esses filósofos todos terão a preocupação de explicar o mundo não mais recorrendo a elementos fantásticos, mas recorrendo à natureza. Ou seja, eles tentarão explicar o mundo agora recorrendo a elementos empíricos, elementos que estão e podem ser compreendidos racionalmente dentro da própria realidade. Então, a tentativa racional de explicar o mundo, perfeito? Então, dessa forma, a gente pode pensar em alguns desses exemplos do que seria esse conhecimento mais racional sobre o mundo. Por exemplo, ao invés de dizer que o mundo foi criado, enfim, através de uma narrativa toda simbólica, mitológica, o Tales vai dizer que o mundo foi criado a partir, ou que o princípio que ordena, melhor dizendo, a realidade é a água. Bom, o Pitágoras, por sua vez, vai dizer que é um número. O Demócrito vai dizer que é o átomo. Para quem estudou química e os modelos atômicos, é muito provável que o Demócrito tenha sido mencionado em algum momento dessa aula, porque de fato ele foi o primeiro a pensar que o átomo seria aquilo que dá origem e organiza toda a realidade, né? O átomo é uma palavra grega e que significa basicamente que é uma partícula indivisível, a gente não pode dividir mais. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para mostrar a diferença entre o tipo de pensamento mitológico e o pensamento próprio aqui da filosofia ou desses filósofos pré-socráticos. Enquanto no pensamento mitológico existe toda uma construção de uma narrativa ambígua,
que às vezes pode gerar dúvida, aqui talvez não. O que que a gente tem com os pré-socráticos, especialmente com Demócrito? Uma tentativa de explicar o mundo da seguinte maneira: eu olho para o mundo, vejo que existem várias coisas que compõem o mundo e que eu posso pegar uma determinada coisa, sei lá, vamos hipoteticamente imaginar um pedacinho de madeira, e com esse pedacinho de madeira eu posso dividir ele em quantas partes possíveis forem. Demócrito acreditaria que a gente chegaria numa partícula pequena que não pode ser dividida, por isso o nome de átomo. Então isso dá origem e organiza toda a realidade. Bom, e a gente chega no grande debate desse período dos pré-socráticos, que sempre aparece. Ano passado, 2025, apareceu uma questãozinha que trabalhou justamente o Heráclito de Éfeso, que seria, para o Heráclito, o fogo, e para o Parmênides, o ser. E nós precisaremos entender essas duas realidades. Bom, de um lado, nós teremos aqui com, com Heráclito, nós temos a tentativa de solucionar o problema do conhecimento. Importante colocar isso aqui, ó. Como conhecemos a realidade, né? Como conhecer a realidade. Heráclito vai afirmar que esse conhecimento só é possível através da mudança da realidade. Por isso, a tese de Heráclito é a tese do mobilismo. As coisas estão em constante mudança. Isso é retratado na sua famosa frase, tudo passa. Ou ainda, a frase na qual ele menciona que ninguém pode se banhar duas vezes num rio, porque nem o rio e nem a pessoa também já não é mais a mesma. Essa frase, inclusive, já foi alvo de uma questão do Enem. Bom, por outro lado, e para rivalizar nessa discussão, nós teremos aqui o Parmênides. O Parmênides, diferente do Heráclito, vai dizer para a gente que, na realidade, as coisas possuem uma essência, ou se vocês preferirem, a origem delas é o ser. Daí uma frase super enigmática do Parmênides, que o ser é e o não ser não é. Aqui ele reafirma o princípio de identidade ao dizer que, na realidade, o que a gente pode conhecer é isso que se apresenta para a gente e que não poderia ser diferente, uma vez que a inexistência não dá para ser pensada, não dá para ser conhecida. Portanto, a única coisa que pode efetivamente ser alvo do conhecimento humano é a essência. Bom, essa grande discussão entre esses dois autores vai dar origem a uma discussão sobre conhecimento mais adiante, no que diz respeito a Platão. Platão, mais adiante, como nós veremos, vai tentar resolver essa crise instaurada pelos filósofos pré-socráticos. Afinal de contas, quero que vocês tentem pensar comigo também para a gente refletir para as nossas próximas aulas. O conhecimento, ele está na mudança, ele está na mudança ou ele estaria na essência. E só por isso, então, ele poderia ser possível. Aonde esse conhecimento se situaria? Na essência ou na mudança? Platão, então, vai ter essa missão mais adiante para tentar resolver esse debate da filosofia antiga e, com isso, colocar seu nome na história como um daqueles que vai ser o maior filósofo da tradição ocidental. Bom, espero que vocês tenham gostado. Chegamos aqui ao fim da nossa aula. Qualquer coisa, deixem comentários, me procurem que nós podemos conversar um pouco mais sobre esse assunto.